Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 12º domingo do tempo comum e gostaríamos de estar partilhando com vocês o Evangelho que nos fala a liturgia de hoje, que está em São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Instagram, estamos aqui com muita alegria para partilhar um pouco a palavra de Deus. De modo especial, o Evangelho hoje nos encoraja, nos convida a vencer os medos e também as dificuldades que vêm das provações da vida. Não é verdade? Muitas provações fazem parte da vida do cristão e essas provações precisam ser superadas uma a uma no decorrer da vida. Também era assim com o povo de Deus do Antigo Testamento, esse povo que experimentou na sua história a perseguição. Os profetas, desde os tempos antigos, foram perseguidos por causa do seu amor ao Senhor, a Javé. Jeremias, por exemplo, é um grande exemplo, uma grande testemunha do mistério da perseguição na missão profética. Isso já no Antigo Testamento. Então, o justo que vive da fé, ele é um incômodo, porque o seu testemunho vai em contrapartida daquilo que vive a sociedade. O mundo prefere desconhecer a Deus, prefere correr de Deus e se opõe ao plano de Deus. E cometem ainda hoje os mesmos erros que cometeram os nossos antepassados, perseguindo os profetas, perseguindo os servos e as servas do Senhor. Mas a perseguição em si não é um mal para o cristão, é uma bem-aventurança, vai nos dizer. Bem-aventurados quando vos insultarem e vos perseguirem, nos diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 41. É inevitável as dificuldades no caminho do servo de Deus, não é?
porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Jesus é este servo sofredor também, que assumiu as perseguições do tempo em que ele passou por aqui e se entregou inteiramente na cruz. Mostrar que o caminho é repleto de tribulações é uma característica de Jesus, porque o mundo ele é dominado pelo egoísmo e também pela busca frenética dos próprios interesses. Deste modo, meus irmãos, o cristão autêntico, verdadeiro, ele não teme as perseguições. Muito pelo contrário, ele as enfrenta com alegria. Vai nos dizer no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. Saíram do sinédrio contentes por terem sido ultrajados por amor do nome de Jesus. Olha que interessante, saíram alegres, felizes por ter vivido dificuldades. No Evangelho nós escutamos 3 vezes a expressão: não tenhais medo. Tendo assim os discípulos formados por Cristo, como nos diz o Evangelho, ao pé do ouvido, chegou agora o momento deles superarem o medo da perseguição e da morte para proclamar sobre os telhados o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a hora dos discípulos serem arautos da evangelização. É a hora deles crescerem enfrentando também esses momentos difíceis. É preciso ter consciência do chamado. É preciso compreender que as perseguições em si são bem-aventuranças em nosso caminho. E também sobre os cuidados de Deus por cada um de nós. O Senhor vai nos dizer no Evangelho: valemos mais do que muitos pardais. Cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Muito bonito, né? O Senhor está preocupado com os mínimos detalhes. Por isso, não tenhais medo. Sigamos, meus irmãos e minhas irmãs, firmes na fé, com coragem, para testemunhar a fé em Jesus Cristo, pois é Ele que nos garante a vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.